Novidades do mercado do Atlético aí, meu querido? Ô, Gaginho, o que eu tenho em relação ao mercado do Atlético é o seguinte, eu estava conversando com uma pessoa que participa desse processo da possibilidade de chegada do Matheus Fernandes ao Atlético, e o que o Red Bull Bragantino pede hoje ao Galo para a liberação do volante de 26 anos é algo entre 2 milhões de euros e 2 milhões e meio de euros. 2 milhões de euros dá pouco mais de 12 milhões e 600 mil reais e 2 milhões e meio dá algo acima de 15 milhões e 800 mil reais. Então esse é o valor que pede o Red Bull Bragantino, lembrando, o jogador tem contrato com o Red Bull Bragantino até dezembro de 2027, foi adquirido por 1 milhão e 800 mil euros e o Red Bull Bragantino tem 60% dos direitos econômicos. Os outros 40%, salvo engano, pertencem ao Palmeiras, que é o clube antigo do jogador. Então, nesse momento, a situação do Matheus Fernandes está em relação a essa questão das finanças. Se o Atlético quiser avançar nessa negociação, o Atlético terá que desembolsar algo entre 2 e 2 milhões e meio de euros. E aí, Não acho que seria o nome que resolveria o problema do Atlético. Contigo. Já falei isso aqui ontem, já falei lá no meu canal no YouTube. Eu acho que o Atlético precisa de um cara que chegue para ser titular como volante do Atlético. Se a gente fizer uma enquete aqui nos estúdios, acho que dificilmente a gente vai ter uma unanimidade que o Matheus Fernandes, que hoje é reserva do Bragantino, possa ser jogador. Pode ser que ele chegue aqui com tempo, com Cuca, vai brigar por posição. mas o Atlético precisa de uma coisa imediata. Precisa de um cara que chegue aqui para poder vestir a camisa, como você gosta de falar, fardar e jogar. É isso que o Atlético precisa. E a prioridade é um volante. E aí, a expectativa do torcedor não é pelo Matheus Fernandes, que é reserva do Bragantino. Mas ele... Não, o torcedor vai pegar isso como um corte. Ele é reserva. Se ele não está servindo para o Bragantino, nesse momento vai servir para o Atlético. Esse é o ponto. Esse é o ponto. questionamento. Por exemplo, não foi por nós aqui, pintou o nome do Cristal. Desculpa, o Cristal não serve para o Grêmio e não pode servir para o Atlético, porque é um jogador que não custa pouco, mesmo que o Atlético não coloque dinheiro para trazer. O Cristaldo não surgiu aqui. Esse assunto surgiu não sei aonde, foi lá no Sul, inclusive. O pessoal falou disso. O Vila Sante é um jogador caro. Esquece. O Matheus, jogador caro. Tem que botar dinheiro. Não vai resolver o problema do Atlético. Não vai resolver o problema do Atlético. Tá passando da hora de usar da criatividade. Cara, eu tenho falado, vai na Colômbia, o que tem de volante bom na Colômbia, dando bobeira. O Siga deve ter, feito o levantamento aí e apresentado. Mas tem que pôr dinheiro, criatividade. Né? O negócio é 2 esse. milhões e meio de dólares pra cima, você até acha. Mas Eu acho que é esse que Se for parcelado, vão querer vender? Vai, porque aí eu não acho que o Futebol é um caso à futebol parte, não cria isso, não. Futebol não é a vida real. Não sei. Existe time de fora? futebol, não? Hã? Time de fora? Não. Duvido. Tem que saber qual é a capacidade de investimento que o Atlético tem nesse momento para poder reforçar esse setor do Sabe campo. por quê? Porque- Pode falar, desculpa. Não, porque, por exemplo, normalmente o Siga, né, já que foi citado, ele trabalha com um relatório que vai indicar possíveis reforços de várias faixas de preço. Aí a diretoria vai lá e fala qual desses aqui é possível. Aí vê lá, não, a gente só tem 2 milhões, aí vai no Matheus Fernandes. A gente tem 5, aí de repente tem um cara mais caro que tá indicado lá. A gente tem orçamento infinito. Então vamos buscar o Casemiro lá no United. Ou não entendeu? tem orçamento, vai dar oportunidade de mercado. Aí o Siga vai te indicar vários perfis de contratação Fred e a do diretoria vai à Fenerbahçe. frente ou não. O Fred do Fenerbahçe. Tem dinheiro para isso? Se tiver dinheiro, beleza, a diretoria vai lá e faz o negócio. Essa é uma indicação até fácil de fazer. Nem precisa do Siga, né? Mas aí você tem um relatório feito e de acordo com a sua capacidade de investimento, você escolhe qual é o seu alvo no mercado. Se o que o Atlético pode fazer é contratar um jogador igual o Matheus Fernandes, aí possivelmente o Atlético vai fazer esse negócio porque está precisando, inclusive, de número de jogadores, né? Não está precisando só da qualidade, está precisando, nesse momento, até da quantidade, quando se diz respeito a volante, né? Volante está faltando até em quantidade. Então, Desde o ano passado. Tem um ano que só o uma Atlético coisa. tem problema no setor. Ô Everton, sabe por que os clubes aceitam ainda fazer negócio com o Atlético? Porque no futebol existe um processo que é muito comum, feito pelos clubes. O que acontece? Você é o clube A, eu sou o clube B. Eu tô aqui ferrado, não consegui pagar ninguém. Só que tem um processo no futebol que é o seguinte. Ô Everton, faz o seguinte aqui pra mim. Me passa um valor... você chega pra mim e fala, Thiago, me passa o valor X para contratar o Valu como seu centroavante, e aí na hora de eu te falar que vou passar esse valor, HG, eu só consigo pagar parcelado. O que você vai fazer? Você vai no banco, antecipa essas parcelas e coloca o meu pagamento como garantia.
E aí, o normal dos clubes do exterior é que eles façam isso com os clubes brasileiros que estão endividados. Em algum dos momentos, os clubes brasileiros até assinam, como se eles fossem os responsáveis por pagar esses valores. Então, é isso. Ó, tá vendendo o valor. São 5 parcelas de 1 milhão de euros cada. Você vai lá, vai chegar num banco do estrangeiro, vai antecipar 4 milhões e meio, 4 milhões, e eu vou te pagar os 5 milhões. Saca? É isso. É basicamente isso. 3 milhões e meio, que seja quanto vai antecipar. O normal dos clubes fazerem é isso. Esse é um procedimento que os clubes fazem frequentemente. Te dar um exemplo, o Atlético fez isso em relação ao Júnior Alonso, quando vendeu para o Krasnodar. O Atlético antecipou a receita, por quê? Porque sabia que por causa da situação envolvendo a guerra na Rússia com a Ucrânia, o Atlético poderia ter um problema de falta de pagamento por parte do Krasnodar. Então o Atlético foi, pagou um seguro e conseguiu receber esse dinheiro antes do prazo estabelecido no contrato de venda do jogador. Mas se cumprisse as obrigações, não tinha esse problema todo, de ter que fazer essa traquinagem, né? Concordamos. Tinha que cumprir as obrigações, nós concordamos. Agora, fora essa questão aí, tem a questão do Matheus Mendes. Ontem, acho que foi até na sua frente, né? Eu fiz contato com uma pessoa ligada ao Matheus Mendes, perguntei, o Matheus Mendes vai pro Grêmio? E essa pessoa me disse, cara, desconheço. Não, existe. Existe o interesse do Grêmio. Inclusive veio do próprio Luiz Felipe Scolari. Foi ele o responsável por chamar a diretoria do Atlético e falar que tem interesse mas na não teve nenhum contratação do contato, jogador. é isso que eu tô dizendo. Com? Entre... Ah, tá. Com o jogador eu não sei. Teve. Ah, então o América está sendo traído, então, porque no América ninguém... O América precisa ser o último a saber, até porque o América está devendo direito de imagem e salário. Não, sim. O quê? O América está devendo direito de imagem e salário. Ah, é? Atrasou lá? Atrasou. Ih, rapaz, não era assim, hein? O América está devendo direito de imagem e O que salário. está acontecendo com o Mas América? o América, nesse caso, precisa ser o último a saber. Não, o staff do Matheus Mendes foi procurado, não, sim. mas aí tem uma relação de muita confiança entre o empresário do atleta e o clube. Ah, pode ser então. Então eu acho difícil que ele... Ó, América, recebemos um contato aqui do Grêmio e o Matheus Mendes é bem possível que vá. E depois do jogo de ontem, é bem possível que o Grêmio acelere a ida do Matheus Mendes. Porque o Volpi é louco. Ontem não vi. Isso é uma falha atrás da outra. Mas eu lembro dele no São Paulo. Se tivesse me perguntado... O goleiro que chama mais atenção pelos gols que faz do que pelas defesas que faz. Né? Aliás, ele faz grandes defesas no jogo. Eu cobri o Volpi um ano no São Paulo. Ele fechou o gol contra o Atlético. Contra o Atlético. O Grêmio, se o scout do Grêmio perguntasse qualquer pessoa que cobriu o Volpi durante um ano no São Paulo, o Grêmio não contrataria. Mas talvez o Siga do Grêmio deve ser mais competente. Sim. Ó, eu tô tentando... Os números que a gente levantou sobre o Atlético, a média de gols a cada 18 chutes, é a segunda pior média do Brasileirão. Já a média do Cruzeiro é a cada 8 chutes, um gol. Números que ilustram bem a diferença entre as equipes aí. Isso explica muita coisa para vocês, senhores do Conselho. É engraçado que assim, vamos olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Se for olhar meio cheio, eu vou falar, pô, o atleta tá criando bem, né? Agora, só que o problema é você cria e o jogo se define com a bola na rede, né? E aí você não tá fazendo gol. Aí isso reflete muito os problemas que o atleta tem feito. Ô, Andrezão, tem como colocar aqui de novo, por favor, só que na tela grande? Peço desculpas tá conseguindo aí mais ler, uma não, vez. Não, é só pra eu... Eu quero falar depois que o senhor terminar Agora de que falar. você já cortou meu raciocínio, pode ir lá, vai lá. Cara, o grande problema do Atlético pra mim não é a finalização. Tanto que você vê aí, o Atlético tem 9 gols em... São quantas partidas? São 8 jogos, né? 8 jogos. O problema do Atlético hoje é defensivo. Quantos gols sofridos tem o Atlético no Campeonato Brasileiro? Quantos gols sofridos tem o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro até pode ter sofrido alguns gols a mais, pensando naquelas partidas iniciais. A distância até não é tão grande assim, mas acho que esse recorte fica pior Se a gente pega os jogos mais recentes. Mais recentes. No recorte dos últimos 10 jogos, eu sei que o Atlético levou... em 6 jogos, dos últimos 6 jogos, juntando tudo, o Atlético levou 10 gols, Thiago. Então, e aí fez 10 e tomou 10. E aí tem adversários como o Iquique, tem adversários que entram nessa conta, o Maringá. O Atlético fez 10 ou 9? No brasileiro... Talvez o André esteja considerando, Aqui... então, um gol contra. Deve ter tido gol contra. Aqui você está considerando ser. Todos os jogos, André? Todos os gols? Na tabela aqui são 10 gols Porque pró na e 10 tabela contra. tem 10 e aqui nós estamos marcando 9. O Cruzeiro fez 13 e levou 7. Deve estar considerando, porque no jogo do Cruzeiro agora teve um gol contra. Pode ser. E tá 12 ali. Pode ser. É por causa do gol contra. Então, e o Cruzeiro sofreu? 7. O Cruzeiro tem menos de um gol sofrido por jogo. O Atlético tem mais de um gol sofrido por jogo. Mas tem um detalhe Isso aí, não é normal, Thiagão. cara. Tem só um porém. Quando você tem um aproveitamento melhor de finalizações, você tem também maior chance de abrir o placar, por exemplo. Você não sai, se você está aproveitando sua chance, você
possivelmente vai abrir o placar e você vai ter o jogo mais a seu, Você não toma gol a seu também, né? mercê. Convenhamos. Não, se você não toma também, mas eu falo assim, dentro desse padrão que a gente está vendo aqui, o Atlético finaliza muito. Se o Atlético tiver um aproveitamento melhor, o Atlético possivelmente vai fazer o gol antes do que tem feito. O Atlético Se vai fazer não o gol perderia o antes, jogo. ele vai talvez evitar uma derrota, um empate, etc. Grêmio. São teorias, né? Claro O que, jogo que vai contra o depender. Grêmio. Contra o Grêmio, por exemplo, se o Atlético tivesse feito 10 minutos, 2 teve gols, 3 chances. talvez não tomasse os gols depois. Então, assim, o aproveitamento do ataque também é importante nesse sentido. De você não precisar criar tanto para chegar finalmente em um gol. Então você precisa ter um aproveitamento melhor, porque você vai, de repente, abrir o placar mais rápido, ou você vai buscar uma reação mais rápida no jogo, não vai sofrer tanto para poder empatar e virar uma partida, igual foi contra o Fluminense. Então, assim, quanto maior é o seu aproveitamento, obviamente, mais perto também de vencer você vai estar. Você sabe que eu tenho uma curiosidade, se tivesse oportunidade de perguntar ao Cuca, eu perguntaria. Pô, Cuca, quando você cria muito e perde muitos gols, você precisa de 18 chutes para fazer um gol, é limitação técnica? Tem algum aspecto que você pode mudar em treinos? Falta qualidade do atacante, matador, sei lá. Confiança. Confiança, onde estaria o problema? É isso aí, ele vai ser depende mas se ele soubesse, ele resolveria. Pois é, mas aí a minha pergunta seria, o que você está tentando fazer para reduzir isso? Uma coisa eu sei, o atleta treina a finalização muita. Né? Então, assim, o fundamento ele é treinado. E nos treinos, né? será que Mas- o índice é bom de acertos? Porque isso aí no eu não jogo sei. eles erram muito, cara. É. Mas aí- Inclusive, é um fato que ele é repetido em todas as coletivas do Cuca, ele fala sobre finalização. Né? E dos números que são muito grandes, né? Efetividade. Mas você acha que. Aí que tá. Olha onde eu estou indo agora, Malu. Você acha que pesa essa discussão aqui porque a defesa está tomando muito? Mas aí Também. você vai Também, jogar na eu tô última falando. linha. Eu tô com o Thiago. O principal problema do Atlético hoje não é fazer gol, é ser um time equilibrado. Tem problema você estar lá com um time bem alternativo contra o Iquique, faz 1-0, começa a gastar um pouco a bola, mas não concede tantas chances. Olha o Atlético. O Atlético concede chance em contra-ataque, cruzamento de um lado e do outro, finalização dentro da área. Contra o Juventude mesmo, gente. Foi um Deus nos acuda pro Atlético segurar aquele 1-0. E aí eu acho que tem a ver com equilíbrio. Com um time que eu vejo o Atlético, apesar de estar bem no Campeonato Brasileiro, sim, o Atlético não perde há 4 jogos, vem de 2 vitórias. Hoje, Cruzeiro e Atlético têm as maiores sequências de vitórias no Campeonato Brasileiro, seguido do Palmeiras. O Cruzeiro tem 3 vitórias, o Atlético 2 vitórias. Mas o Atlético pode ser, para mim, um pouco mais compacto. O Atlético pode ser aquele time que consiga fazer 1-0 e vamos dar essa descansada agora no jogo, respeitando o adversário. Ficar um pouco mais com a bola, sem conceder tanto. O Atlético já mostrou isso pra gente na temporada. Eu sei que o recorte é o Campeonato Mineiro, tá, pessoal? Não precisa de ninguém falar a distância que tem do Campeonato Brasileiro pro Mineiro. Mas eu vejo um Atlético assim, sabe? Começa a partida, os setores vão se desgarrando, vão se espaçando à medida que o jogo vai acontecendo. E principalmente dos 20 minutos do segundo tempo pra lá, quando o aspecto físico começa a ficar mais gritante, isso acontece mais ainda. O Atlético pode ter mais jogadores, igual, eu acho que o Scarpa é muito pouco utilizado em tabelas, aproximação, o Rony pode dialogar mais com o Hulk, mas uma coisa é certa, esses caras vão dar um jeito em algum momento, o Scarpa numa bola parada, o Hulk num chute de fora da área, num drible, o Rony num oportunismo, o Coelho num drible. A criação vai acontecer de algum momento, em algum momento, de alguma forma, ainda que pudessem dialogar mais. Mas o time está realmente muito descompactado. E eu acho que é por causa de falta de peça. Eu Claro acho que é. falta... Breno, aí a organização do Cuca, porque a gente desculpa, pode, a gente é, pode vai chegar... usar tem um coletivo aí que precisa funcionar Maringá, melhor. Juventude, Breno. tem um coletivo Então a que precisa funcionar responsabilidade é melhor. 100% Não, da diretoria do Mas Atlético. eu acho Aí tá que- muito eu fácil acho- pro Cuca, desculpa. Estamos falando de organização dentro do campo, Breno. Mas às vezes as peças que estão lá não correspondem ao que se imagina. Por exemplo, De no jogo- executar com excelência, né? No jogo contra o Fluminense, pra mim, não foi falta de vontade. Teve determinado momento que eu achei que foi falta de qualidade do Atlético, de ter mais repertório, de tentar Então você passar concorda pro com o grito da Fluminense. torcida de time sem vergonha? O meio Não, campo aí do é que eu tô Atlético, falando que é o contrário. O meio campo do Atlético, na sua opinião hoje, dá conta de jogar com Coelho, Rony e Hulk e ficar equilibrado? Com as peças falta- que tem hoje. Não, tô depende falando- do adversário. não Não vou falar de quem falta, Não vou dá, falar de quem tá, Breno. Não dá, porque tem que trazer um volante E pra aí poder é- assumir. e aí Você não tem o quem primeiro tem que volante. Então o que que fazer- você faz? Quem tem que Você fazer tira esse Coelho, ajuste? você tira Quem tem que Coelho, fazer Rony esse e Hulk. ajuste? Mas eu não tô Muda o falando estilo que tem de que jogo. mudar, gente. Eu tô falando Breno, que mas falta só qualidade para o Nós meio de concordamos, campo pra ninguém isso. que discorda. É isso. Mas aí quando a partir do momento que você não tem qualidade no meio campo, o que você faz? Você vai tirar uma peça do seu ataque, vai deixar o seu meio campo mais reforçado,
E vai fazer com E eu que a acho que ele vai sua fazer isso no clássico, tá? E vai fazer com que a sua equipe tenha uma possibilidade Sem o Coelho. de jogar de forma mais inteligente. Por quê? Você vai diminuir o número de gols sofridos. Você talvez crie menos. E tenha que ser mais efetivo na hora de finalizar. Mas você para de tomar o tanto de gol que você tem tomado. Eu tô com valor nessa, cara. O Cuca precisa ser responsabilizado em alguns momentos. Não, mas ele tem sido, inclusive aqui no programa. Não, agora o Breno tirou toda a culpa dele. Não, ele tirou toda a culpa. Tirou sim. Uma O que o coisa Breno não- fez aqui agora foi defender 100%. Então, O que o Breno fez aqui agora foi defender intervalo, vou pro 100%. intervalo, continua brigando. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal. Deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!